Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 8 de abril. Ibov fechou em forte alta, 3,67%, confirmando um fundo no gráfico diário, um grande ponto de retorno de alta, apesar de ser um fundo descendente. De qualquer forma, está dentro de um movimento de subida. Essa sinalização de força por parte dos compradores aponta para a busca aqui da região, que seria o ponto mais provável a ser testado, a região dos 51.200 pontos. Acima disso, a resistência fica na casa dos 52.261. Lembrando que se conseguir superar os 52.261, retoma a tendência de alta aqui no gráfico diário, ou seja, a tendência de alta de curto prazo. Então a gente ficar atento aqui nessa região de resistência aqui para o Ibovespa a partir de segunda-feira. Na semana, apesar da forte alta do pregão de hoje, a semana ainda terminou de forma negativa, com queda de 0,53%. Superação da máxima desta semana, 50.556, aumenta a chance do Ibov chegar a testar aqui essa região de 51.200, podendo buscar a máxima lá do topo aqui no gráfico diário. No mini índice eu cheguei a recomendar duas operações, as duas na ponta compradora. A primeira operação que eu recomendei foi aqui nesse ponto. Depois que gerou a entrada, depois da formação desse fundo através de um engolfo de alta, gerou um candle negativo, inclusive no candle seguinte já perdeu a mínima desse candle. Então, devido a essa sinalização, aumentou a chance, pelo menos na minha leitura, de perder a mínima desse fundo. Eu terminei antecipando a saída da posição, ou seja, saindo antes mesmo de acionar ali a perda dessa mínima, antecipando, vamos dizer assim, o stop, e ela terminou ainda evoluindo um pouco aqui para cima. Não chegou a andar muito, não chegou a evoluir muito em relação ao nosso preço de entrada, mas de qualquer forma eu terminei optando por sair dessa posição ainda com perda de 0,1% na operação, e no capital total isso representou uma leve redução de 0,07%. Na sequência, eu recomendei uma nova entrada, numa formação já de fundo ascendente, aqui nessa superação. Ela foi devidamente executada e aqui nesse rompimento, logo após o rompimento, eu optei por encerrar, porque geralmente quando há esse movimento um pouco mais travado para o rompimento ali de um topo anterior, geralmente esse movimento não dá para se exigir muito dele. Poderia até andar mais aí para cima, mas dentro das minhas avaliações, não daria para se exigir muito dele para cima, e eu optei por encerrar logo após o rompimento aqui dessa resistência, que era de 50.530. Isso proporcionou um ganho nessa operação de 0,28%, e no capital total isso representou uma evolução de 0,27%. Para o próximo pregão, ficaremos atentos ainda mais para a ponta compradora, por estar dentro de um movimento de alta, apesar de não estar mais em tendência de alta aqui no gráfico diário, mas segue ainda com a perspectiva aí para cima. Movimentação para baixo, ficaria mais ainda atento pensando em ponta compradora. Logicamente, não vou descartar a operação na ponta vendedora, dependendo da situação que acontecer, principalmente se abrir subindo e ficar um pouco mais esticado para cima, em cima de patamar de resistência aí no mini índice. PETR4, Petro terminou o dia com alta de 7,27%, conseguindo fechar acima dos R$ 8,00, conseguindo fechar acima da região de 8,20. Agora vai ser muito importante os primeiros pregões da próxima semana para a PETR4. Digo isto porque a ação gerou aqui, confirmou, enfim, um fundo ascendente ainda no gráfico diário, ou seja, sua tendência continua sendo de alta, apesar de já ter dado sinais de enfraquecimento dessa tendência. Por que vai ser importante esses próximos pregões? Porque se a Petro montar topo aqui descendente, já é um primeiro sinal de mudança de tendência, vindo para uma tendência indefinida, por não conseguir manter seus topos e fundos ascendentes. Segundo ponto, se observarmos aqui no gráfico diário, há uma formação semelhante à de um ombro cabeça-ombro, pelo menos o início. Ou seja, se vem aqui para baixo, perdendo, gera topo e depois perde essa região aqui que é chamada de linha de pescoço, uma linha que liga os dois fundos anteriores, confirmaria um ombro cabeça-ombro, um padrão de reversão de tendência de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Então isso seria algo significativo, por isso é bom ficar bastante atento na Petro a partir da próxima semana. Para quem está comprado, pode-se trabalhar com stop abaixo aí dos R$ 8,00, um pouco logo abaixo dos R$ 8,00, a mínima de hoje foi 8,04. A superação da máxima de hoje, 8,34, reforça a chance de testar uma resistência por volta de 8,50, e acima disso, região aqui juntando com a resistência do semanal vai ficar por volta de 8,80 a R$ 9,00. Pelo semanal, a semana terminou com queda de 1,2%, ou seja, a alta do dia freou aí, diminuiu, reduziu a forte queda que vinha na semana, mas mesmo assim ainda terminou de forma negativa. A superação justamente de 8,34, que é a máxima dessa semana, foi a máxima dessa sexta-feira,
traz também essa chance de testar as próximas resistências, e o desafio principal fica na casa aí de R$ 8,80 a R$ 9,00 para Petro. Vale 5. Vale 5 terminou muito bem o dia, com alta de 8,36%, conseguiu confirmar aqui um fundo, uma saída de uma congestão, um bom fechamento, candle com força, fechando acima das máximas anteriores. A superação da máxima do pregão de hoje, que é de 12,19, reforça a chance de continuidade do movimento de alta da Vale, apontando para a próxima resistência, região de 12,78 e acima disso R$ 13,00 a 13,07. Ali pelo gráfico 60 minutos, forte movimento de subida e tem uma formação semelhante à de uma flâmula aqui no gráfico de 60 minutos, ou seja, a superação da máxima justamente do pregão de hoje confirmaria aí inicialmente essa flâmula, com a perspectiva de continuidade do movimento de subida para Vale 5. Semana terminou de forma positiva para Vale, com alta de 2,7%. Segue aqui dentro de um movimento ainda de alta, sem ter muita força para baixo. Segue, na realidade, mantendo sua força aqui para cima, com o principal nível de resistência para essa ação, já mencionado aqui no gráfico diário. E acima disso, a gente já poderia falar num patamar em torno ali de R$ 13,50. Na BBAS3, a recomendação de compra que eu fiz no pregão de ontem, ela terminou evoluindo aqui, terminou o pregão de hoje com alta de 11,53%, mas eu terminei antecipando a minha saída, visto uma abertura realmente que eu não estava com essa expectativa toda de ter um pregão aí muito forte para cima, e quando ela chegou a bater, já abriu com uma forte alta, subindo e batendo na região dos R$ 20,00, eu optei por encerrar essa posição, numa resistência de número redondo, com um ganho de 6,95% na operação, e no capital total isso representou um ganho de 0,65%. Ela chegou a evoluir bem, chance de anular a sua tendência de baixa, que ela estava aqui dentro da tendência de baixa. Por esse motivo eu não tinha uma perspectiva tão forte assim para cima, e por esse motivo eu estava esperando que ainda pudesse acontecer algum topo descendente, e foi esse um dos pontos que colaboraram para eu encerrar antecipadamente a posição. Mas nesse momento ela aponta para possível anulação dessa retomada basicamente da tendência de alta de curto prazo na superação dos R$ 21,10. Movimentação para baixo nesse ativo, olhando ali para o G60 do próximo pregão, a partir do próximo pregão, pode trazer oportunidade de compra de operação mais curta através de movimento do G60, fundo ascendente. Na sequência a gente tem também para falar lojas Renner, LRAN3 fechou com alta de 3,97%. Eu também optei por encerrar essa posição logo no início do pregão, devido a essa região aqui, ó, em torno ali dos 21,40, região relevante em termos de resistência para esse ativo, formada por topo anterior e fundos anteriores. Principalmente se a gente olhasse para o gráfico de 60 minutos, ficaria mais claro aqui identificar essa região em termos de resistência. E aí eu optei por encerrar logo bem no início do pregão essa posição, ainda assim com um bom ganho, um ganho de 5,15% na operação, e no capital total isso representou uma evolução de 0,68%. Dando continuidade, lembrando, se você quiser receber as recomendações aí no seu celular, basta seguir os procedimentos na minha página no Google+, tem lá um post que fica fixo lá, descrevendo como é que você pode receber essas recomendações no seu celular, recomendações de compra ou venda, seja de ações ou mini índice. Brasil Foods, e lembrando também, se essa videoanálise está sendo útil para você, lembre-se de dar um like nela, um joinha, de imediato agradeço aí sua audiência. Brasil Foods, ativo em tendência de baixa, topos e fundos descendentes, perdeu já a região do fundo anterior e aqui no pregão de hoje gerou queda ainda de 0,8%, com o Ibov dando uma pancada para cima, o ativo ainda caiu a favor da tendência, fez engolfo de baixa, padrão de reversão dos candles, a perda da mínima de hoje reforça ainda a continuidade desse movimento de baixa, próximo nível de suporte mais relevante, 49,07, depois 48, de 49,07 a 48,92 seria o próximo nível relevante de suporte para Brasil Foods, ou seja, trazendo a possibilidade até de arriscar alguma venda aqui nesse papel. Caso, para ela mudar a tendência atual de baixa, ela teria que romper aqui essa região de topo anterior, que é um topo formado no pregão de hoje, com esse engolfo de baixa, que está na casa dos 51,36. Acima disso, o principal nível de resistência desse papel já ficaria mais por volta dos R$ 52. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Tenham um excelente final de semana e até segunda.